ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: em verdade eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão. Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caro diácono Valdir, amados irmãos e irmãs, a fé é um dom sobrenatural, infuso, quer dizer, Deus se revela ao homem. Abraão, um homem de fé, que no caminho da sua resposta a Deus, Deus vai selando com ele, vai confirmando com ele a aliança. E hoje nós vemos uma cena muito interessante. Um homem prostrado em adoração. Deus é digno de receber de nós toda a adoração. E eu olho para este santuário do Pai das Misericórdias, de Deus nosso Pai, e imagino também que esse lugar seja um lugar de adoração a Deus. Eu acho que a devoção ao Pai das Misericórdias é adorá-lo como ele deve ser adorado. E Abraão se põe diante de Deus, e Deus, estas duas pessoas, faz uma aliança. A prostração, talvez, podemos dizer assim, a aliança que Deus faz com Abraão coloca sobre ele uma responsabilidade de permanecer fiel e de a sua descendência também permanecer fiel. A aliança com Deus, a fé em Deus, porque dele surgirão povos e nações e reis. Essa é a promessa que Deus fez a ele e Deus cumpriu esta promessa, revelando-se na pessoa do seu filho, que hoje está a conversar com esses judeus que a princípio tentavam pô-lo à prova e questioná-lo sobre a sua origem, sobre a sua pessoa, e dessa forma encontrar motivos para justificar o atentado de morte que eles tinham contra ele. E ele começa: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte.
e eles acham que Jesus está com um demônio, porque Abraão morreu, os profetas morreram. E como que esse um vem dizer para nós assim, ó, quem a crer em mim não verá a morte, mas terá a vida, porque Ele é o Senhor da vida, não da morte, porque Ele vai vencer a morte, Ele vai destruir o poder da morte. Tanto que na exultação pascal, nós vamos cantar, né? Quem és tu, ó morte? Porque fostes vencida. Cristo venceu a morte. Mas a pior morte é a morte eterna, é aquela morte que nos rompe com Deus, nos rompe com a sua eternidade. E Jesus continua no seu evangelho também, porque a conversa é em torno de Abraão. Nem 50 anos você tem e diz que viste Abraão, que morreu, e os profetas também. E então Jesus, ele vai dizer que ele não se glorifica a si mesmo, mas a glória dele vem do Pai. É o Pai quem me glorifica. E nós ouvimos já na Sagrada Escritura, na transfiguração do Senhor, e aquela expressão, esse é meu filho muito amado, escutai-o. Não só o que Jesus dizia e falava a respeito do reino, mas o Pai confirmava a sua missão. Como também no Jordão, quando foi batizado. Este é o meu filho muito amado, escutai-o, né? Não acolhei a sua palavra. E Jesus continua a respeito da sua glória, se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai. É de Deus que nós recebemos a glória, porque nós fomos criados também à sua imagem e semelhança, e fomos resgatados por Ele pela fé. A fé em Deus, a fé que nos faz ter essa atitude de prostração, de adoração. Porque nós adoramos a Deus e mais ninguém. Veneramos os santos, né? Mas adoramos somente a Deus. E é dele que nós recebemos a nossa glória. E Jesus vai dizer aos judeus, né, que quem não crer nele não terá a vida. E Abraão, citando a ele, dizendo para eles, Abraão viu o meu dia e exultou de alegria. Nesse momento Jesus revela quem ele é. Como muitas vezes ele disse que aqui está quem é maior que Salomão, do que Jonas. E agora ele vai dizer que ele, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou aquele que sou. Então Jesus revela a nós a sua divindade, a sua mentalidade divina, o conhecimento divino de todas as coisas. Porque antes de tudo ser criado, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então Jesus conhece a história, e não só a história antiga, mas a minha história, a sua história, que é uma história também de salvação. Quantas vezes desde que nós recebemos o nosso batismo, nós não viemos sempre confirmando a nossa fé, permanecendo firmes nela, superando dificuldades e indo até o fim? Quantos de nós não luta para que vençamos os nossos próprios apegos, os nossos próprios pecados e nos tornemos cada vez mais semelhantes a Ele, nos purificando e nos tornando cada vez mais próximos de Deus, por uma vida de confiança e de entrega? Isso é que a fé produz em nós. Se a fé não produzir em nós os frutos da salvação, então nós não temos fé suficiente. Ainda estamos medrosos, ainda não estamos confiantes em Deus. E a proposta hoje
é de nós confiarmos nele. Jesus faz de tudo para que os seus interlocutores acolham ele. Mas mesmo dizendo toda a verdade, mesmo se revelando como aquele que é, o eu sou dele, a sua consciência divina, eles ainda assim pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Não aceitaram. É lamentável. O que é a falta de fé? O que é a falta de reconhecimento da ação de Deus na nossa vida pode nos levar a rejeitá-lo e a rejeitar quem nele crê? Que a nossa resposta a Deus seja sempre uma resposta de fé e que a nossa atitude seja sempre uma atitude de quem se dispõe a guardar consigo e a transmitir esta fé que Deus se fez revelar. Abraão assume a sua responsabilidade, tanto que ele chamava-se Abrão, agora passa a se chamar Abraão, porque será o pai de todas as nações, será aquele que vai conduzir o povo de Deus, né? Os seus descendentes vão conduzir o povo de Deus, mas é o nosso pai na fé. Fé esta que Jesus, na sua caminhada, provocou os seus interlocutores a crer, a confiar e a esperar em Deus. Assim nós também caminhamos nesta mesma disposição e lembrarmos que Deus fez uma aliança conosco. Não só essa aliança com Abraão, permaneça na minha presença, na minha fidelidade, tu e tua descendência. Como nós pais, né, formamos os nossos filhos para que eles sejam o quê? Homens e mulheres realmente dignos de fé, pessoas honestas, pessoas boas. Então nós temos também uma missão de fazer com que a nossa fé, ela perpetue na nossa descendência, como Abraão fez, e ajudá-los a conhecer a Deus e a amar a Deus e a temer a Deus. O Senhor se lembra sempre da aliança. Nós fizemos aliança com Deus no dia do nosso batismo. Foi uma aliança feita. Embora muitos de nós éramos ainda pequeninos, mas os nossos pais e os nossos padrinhos que nos transmitiram a fé, responderam por nós. Mas depois de adulto também, nós fizemos a catequese, fizemos o crisma, e também renovamos a nossa fé. Todos os domingos nós renovamos a nossa proclamação de fé, o nosso creio. Então nós estamos numa contínua renovação da aliança que Deus fez conosco. E muitas vezes o fazemos sem prestar atenção no que nós estamos falando. O creio é o resumo da nossa fé. Que o Espírito Santo dê a cada um de nós neste dia o dom da fé. E esse dom profundo de adoração a Deus, quer dizer, de entrega a Ele, não só da nossa vida, mas da missão que Ele confiou a cada um de nós como filhos e filhas muito amados, cujo sangue de Jesus nos resgatou. Que essa celebração da Páscoa seja para nós um momento de revivermos a nossa fé. Deus fez isso por nós, Deus fez isso por mim. A salvação me foi dada. O que eu tenho que fazer, senão abraçá-la e assumi-la em minha vida? Que o Espírito Santo infunda em nós a virtude da fé, para que nós não hajamos com ignorância, mas com a certeza e com a convicção de que aquele que nós cremos é o mesmo que Abraão creu e adorou com todo o seu coração. Que assim seja.